conhece os que são seus, ouve a voz sincera de um adorador. Me separou, me marcou no seu altar, para servir, para servir, para servir no seu altar, separou, me marcou, para servir. Vamos aplaudir o Senhor. Aleluia. Pode se assentar. Boa noite. Shalom. A graça e a paz do nosso Senhor Jesus. Amém? Glória a Deus. Nós continuamos na nossa série Eis-me Aqui. E se por um acaso você nos visita pela primeira vez, seja muito bem-vindo, muito bem-vinda. Você é muito especial, com certeza, pela pessoa que te convidou, mas você é principalmente especial, amado e amada por Deus. E essa casa, a Igreja Nova Vida, pode e desejamos ser uma família para você e você uma nova vidência. Seja muito bem-vindo em nome de Jesus. Bom, domingo passado, o apóstolo ministrou que nosso primeiro chamado é nós compreendermos que nós somos, que o nosso primeiro chamado é o nosso relacionamento com Jesus. Então diga para você mesmo, para você mesma: meu primeiro chamado é meu relacionamento com Jesus. E quando a gente entende sobre esse relacionamento, ele nos instruiu, nos ensinou domingo passado que nós oramos porque nós relacionamos com Jesus. Nós lemos a Bíblia porque nós relacionamos com Jesus. Nós jejuamos porque nós relacionamos com Jesus. Nós adoramos porque nós relacionamos com Jesus. Esse primeiro chamado é ser para Jesus e Jesus para mim. É saber quem eu sou para Jesus e quem Jesus é para mim. É o ser. É a essência. O primeiro chamado é aquilo que nos faz compreendermos que nós amamos a Cristo. Então não existe chamado sem eu compreender que primeiro eu amo a Jesus. O primeiro passo nas nossas vidas é nos apaixonarmos por Jesus. Sem Jesus não tem chamado, não tem a quem nós dizermos, eis-me aqui. Primeiro eu preciso conhecer a quem eu vou dizer, eis-me aqui. Então, primeiro eu sou apaixonada por Jesus. Primeiro nós nos relacionamos com Ele. E aí a gente fica com aquela fala que Jesus diz assim, aquele que quiser, Ele diz, aquele que quiser. Não é nada obrigatório. Não é nada que é exigido, imposto. Ele diz, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Eu gosto do livro de Lucas, depois nós vamos chegar lá, e ele diz que dia após dia, esse seguir a Jesus porque eu amo, eu o sigo todos os dias. E não há como seguir Jesus sem nós negarmos a nós mesmos, a nós mesmas. Não há como nós seguirmos a Jesus sem nós carregarmos a nossa cruz, dia após dia. Então a gente precisa entender que quando nós amamos a Jesus, nós também temos uma responsabilidade de amá-lo. E nós temos uma responsabilidade desse primeiro chamado ainda. Estou aqui passando, refrescando a sua memória de domingo passado. Talvez você não esteve, ou talvez você esteve, e você precisa de que a sua memória seja refrescada. É que primeiro você ama a Jesus. Esse é o seu primeiro chamado. Você é para Jesus. Lembra que o apóstolo colocou o versículo de 2 Coríntios 2,15? Nós precisamos exalar o bom perfume de Cristo. O bom perfume de Cristo precisa nos abraçar.
Porque o bom perfume de Cristo é a presença de Deus em nós. É o abraço da presença de Deus em nós, que faz nós prosseguirmos nesse ide, primeiro o amando acima de todas as coisas. E aí, porque nós amamos a Cristo, nós permanecemos. Porque nós amamos a Cristo, nós insistimos em o conhecer, e conhecer, e conhecer, e permanecer nele até o fim. E por amarmos a Cristo nesse primeiro chamado, é que nós dia após dia vamos diminuindo e ele crescendo em nós e através de nós. Então nós precisamos entender que eu quero relembrar a frase, né, que o apóstolo Célton diz, que quando Deus chamou Moisés na sarça ardente, ele diz: Moisés, tira as sandálias do assassino para pegar o cajado de pastor. Então, quando eu me relaciono com Jesus, quando eu chego diante de Jesus, eu chego como eu sou. Não, eu chego como eu estou. E eu ficarei como eu sou, a imagem e semelhança dele. Quando nós relacionamos com Cristo, e isso passa a ser o nosso primeiro chamado, nós chegamos a Cristo como nós estamos, não como nós somos. Quando você vai para o seu secreto, e eu espero que você vá, eu chego no meu secreto como eu estou, não como eu sou. Porque quando eu chego no meu secreto, aí eu saio do meu secreto como eu sou, a imagem e semelhança dele. Com a Trícia que está recheada pelo bom perfume de Cristo, que está abraçada pelo bom perfume de Cristo. Porque nada é por nós, nada é por quem nós somos, nunca será. Tem coisas que Deus tem que nos tocar. Lembra dessa frase de domingo passado? Tem coisas que Deus tem que nos tocar, tirar de nós, para que nós sejamos dele. Aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo, tome a sua cruz e siga-me. Sabe, gente, para a gente passar para esse segundo chamado de hoje, a gente precisa entender que a gente não vai conseguir ficar sendo como nós, estando como nós estamos. A gente precisa ser o que nós nascemos para sermos. E nós nascemos para sermos a imagem e semelhança de Deus. Mas eu tenho entendido que, e está escrito em Gênesis 1:26, tá? Nós somos a imagem e semelhança de Deus. A imagem e semelhança de Deus, Ele nos criou, a sua imagem e a sua semelhança. Mas eu tenho entendido que nós temos vivido num tempo em que tem tantas informações, e ao mesmo tempo, ser humano que somos nós, estamos tão pouco informados. Nós temos muitas informações, certo ou não? Sim, dá um Google que você sabe de tudo. E se a gente buscar a fonte do Google, a gente precisa saber se a fonte do Google também está correta, né? É tanta informação que recentemente a Laura falou: mãe, o que é isso? Aquele dia eu estava com a minha mente tão acelerada, um pouco cansada, que eu disse: dá um Google. Dá um Google, pergunta para o Google precisa me desafogar um pouco aqui. Porque a gente hoje tem muita informação, em qualquer lugar. Se a gente hoje pesquisa na internet, a gente fica sabedor das coisas. Se você der um Google na internet, o que está acontecendo agora na Alemanha, vai ter lá várias informações. Como está agora a Bolsa de Valores, vai ter várias informações. Quanto que está o dólar agora? Quanto que está o euro agora? Tudo a gente consegue. A gente consegue saber como está e como está acontecendo. Mas sabe o que está acontecendo? As pessoas, nós, seres humanos, temos muitas informações, mas estamos pouco presente de verdade em tudo que temos. E com Jesus, se for assim, nós vamos ter muitas dificuldades
de vivermos o nosso chamado. Nós temos muitas informações, mas nós temos pouca presença em tudo que nós temos. E a gente precisa começar a analisar como que está a nossa vida. Como que nós estamos valorizando tudo que Jesus tem nos oferecido? Porque hoje não tem mais como você dizer, eu não consigo ler a Bíblia porque eu não entendo. Se você for tomar banho e colocar a Bíblia, aí eu não consigo ler, eu tenho dificuldade de interpretação. Tem hora que eu não consigo. Agora a gente pode ouvir a Bíblia há muito tempo em áudio. Eu não consigo entender o que esse versículo está falando. Se você for lá, colocar aqui o que Moisés quis dizer nesse versículo, vai vir um tanto de conceito para você, que depois você pode chegar no pastor, no seu líder e dizer para ele, isso aqui é isso, é mesmo, eu entendi. O que existe hoje é muita justificativa, muita desculpa para pouca presença da presença de Deus. Ele é 100% presente para nós, 100%. Se eu perguntar o que eu te disse no início aqui, se eu perguntar agora, para os que chegaram às 18 horas, quais foram os louvores que foram liberados aqui hoje, derramados desse altar? Poucos vão lembrar que acabou de cantar aqui no altar, que o Senhor conhece os que são seus. Porque você precisa se perguntar o quanto você está presente nessa cadeira. O quanto os seus ouvidos estão presentes neste lugar. O quanto o seu coração está inclinado para esta noite. O quanto os seus pés estão firmes na casa do Senhor. E aí a gente vai começar a entender que o nosso primeiro chamado é relacionarmos com Jesus, é sermos para Jesus. E aí nós vamos entender que o nosso segundo chamado é seguir Jesus e as suas demandas. O nosso segundo chamado de hoje, o eis-me aqui, é seguir Jesus e as suas demandas, as demandas de Jesus. Eu quero começar com um versículo, e quero começar com esse versículo, porque eu quero te dizer que se eu te perguntar quais são as suas demandas de amanhã, você já tem ela aqui na sua mente. Amanhã é segunda-feira. Como dizia minha avó, pretinha, folhinha mais pretinha que existe. E aí, de repente, você já sabe a hora que você vai acordar, o que você tem que fazer, o que você tem que trabalhar, qual é a sua meta de amanhã, quanto você tem que ganhar para pagar os boletinhos, os PIX que tem que ser feitos, os fornecedores, enfim, ou ir para o seu serviço sem atrasar, ou simplesmente você amanhã tem que acordar. Eu quero te dizer, se o Senhor permitir que você acorde, você vai acordar. Essa é a sua primeira situação, é entender que todas as suas demandas, elas se tornam pó, elas se reduzem perante as demandas do Eterno. E quando nós nos relacionamos com Ele, que é o nosso primeiro chamado, quando nós temos uma convivência com Jesus, nós começamos a compreender que a nossa vida não é nossa. E se nós compreendemos que a nossa vida não é nossa, nós damos valor no agora, no presente, no que eu tenho agora. O que foi antes, já foi, não tem como a gente voltar atrás. Mas o que eu tenho agora e daqui para frente, eu também não tenho, nem o meu segundinho depois ali, pertence ao Senhor. Eu estou aqui com vocês ministrando, e se Deus quiser me arrebatar, Ele vai arrebatar. Se Ele quiser me buscar, Ele vai me buscar. A nossa vida é dEle. O nosso grande problema é que nós demoramos trazer a nossa consciência de verdade, quem Ele é, quem nós somos. E qual é o meu chamado, o meu eis-me aqui, é seguir Jesus e ter as demandas de Jesus. Mateus, joga para mim, Elias, fazendo favor. Mateus 6:33. Muitos crentes aqui, convertidos, lavados, remidos pelo sangue do Cordeiro há muitos anos, sabe de cor. E eu quero te dizer, o quanto você sabe de cor é o quanto você vive no dia a dia. Buscai, em primeiro lugar, o reino de Deus e a sua justiça. As demais coisas vos serão acrescentadas. Buscai primeiro o que, igreja?
Eu quero te ouvir. Buscai primeiro o quê? E o quê? A justiça de Deus. As demais coisas. Então bota suas demandas nas demais coisas. Ok? E eu quero te dar um exemplo de uma situação do quanto a gente segue a Jesus. Do quanto a gente tem Jesus. Do quanto a gente está nesse segundo chamado do eis-me aqui. Porque o quanto eu estou nessa demanda é o quanto eu me pareço com Jesus. Eu conheço Jesus, comecei a conviver. Sabe aquele lance que às vezes você pega um filho do fulano falando, não, o fulaninho é igual ao fulano. É porque aquele filho, ele tem muito desse pai. Aquele filho tem muito dessa mãe. Então ele convive, ele está no DNA dele, está na imagem e semelhança dele, com essa genética, né? Está aí misturado com essa genética, os genes, pai e mãe. E essa criança, quanto mais ela conviver com o pai, ou quanto mais ela conviver com a mãe, ela vai se parecer mais com o pai ou mais com a mãe. Nos comportamentos, nos dizeres. Se ela tem os dois ao mesmo tempo, ela vai ter hora um pouco de um, hora um pouco do outro. E está tudo bem, porque isso é real. A gente precisa entender que quanto mais eu me relaciono com Jesus, mais eu vou me parecer com quem? Com Jesus, porque eu vou começar a conhecê-lo. Eu vou começar a aprender como ele fala. Ele fala, vinde a mim, todos que estáis cansados e sobrecarregados, que eu vos aliviarei. Ele diz, aprendei-vos de mim, que sou manso e humilde de coração. Todas as vezes que o meu temperamento quer explodir, às vezes explode, eu falo, ô papai, cola no Senhor, o Senhor é manso e humilde de coração. Eu preciso aprender com o Senhor é manso, o Senhor é manso. Estou esse final de semana com meu sobrinho, e eu amo meu sobrinho de paixão. Mas a criança dessa geração, a gente tem que exercer a mansidão, né? De Jesus, todo tempo, toda hora. Em todo tempo, em toda hora. Estava aqui com ele no louvor e falando, me ajuda seu Senhor. Se o Senhor tivesse que agora, o Senhor não ia dar um beliscão nele. Então eu não posso dar um beliscão nele. Me ajuda aqui a falar com ele, Jesus. Estou suando por dentro. Vontade de falar para ele, ô meu sobrinho, me obedece, meu queridão. Mas me ajuda, Jesus, porque eu quero ganhar a vida dele. Eu quero muito que ele converta, Jesus. Porque eu acredito que ele convertendo, ele vai ser luz e sal lá na casa dele. Lá na escola, que ele está lá na escola que não tem princípios bíblicos. Me ajuda. E eu tenho que pedir a Jesus toda hora. Jesus, me ajuda, como que eu vou falar com ele? Porque imagina eu estar aqui na igreja e fazer uma cara feia para ele. Que Jesus é esse? Né? Então, Benjamin, não está na hora de descer para a salinha. Então eu quero ir no banheiro. Não quer não, foi agora lá em casa. Eu quero água, estou com muita sede. Olha que meu bigode está até transpirando. Falei, fica sentado aqui que o vento vem em cima de você. Você bebeu 2 litros de água lá em casa agora. E sabe, você tem que ter um argumento. Eu fico pensando em Jesus o tempo todo conversando com a gente. O tempo todo relacionando com a gente, comigo, com você. Tentando nos mostrar quem Ele é. E nos aparando de cá, parando de lá, dizendo, nossa, eu não me pareço com essa atitude sua. Olha, eu não sou essa imagem, essa semelhança, e eu te amo, fofinha, fofinho. Vem aqui para pertinho de mim, porque você me segue, é seu chamado me seguir. É seu chamado tomar as minhas demandas. Por quê? Viver as demandas de Jesus, eu preciso entender dessa responsabilidade. A responsabilidade de ser quem Ele é. Gente, olha o que a Bíblia diz. Vamos lá, Elias, Mateus 28, versículo 19 e 20. Quando Ele nos diz o ide, que é o segundo chamado de segui-lo, o segundo chamado de nós tomarmos as demandas de Cristo, Ele diz aqui para os discípulos dele, olha, façam com eles assim como eu vos ensinei. Assim como eu fui com vocês. O grande problema é que muitas vezes a gente vai 50% como Jesus é e 50% como a gente é. E se for no 50% ainda estava bom. Às vezes a gente vai 70% como nós somos e 30% como Jesus é. Esse ide não é seguir Jesus. Porque negue a si mesmo, tome a sua cruz e o siga. Olha, portanto, ide e ensinai todas as nações, batizando-as em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo,
ensinando-as a guardar todas as coisas que eu vos tenho mandado, e eis que eu estou convosco todos os dias, até a consumação dos séculos, amém. Essa é uma grande demanda de Jesus. O ID é uma demanda de Jesus. O ID é uma demanda importante para Jesus. Sabe por quê? João 3,16. Porque Deus amou o mundo de tal maneira que deu o seu único filho, seu unigênito, para que todo aquele que nele crê não pereça, mas tenha vida eterna. Então, como que eu posso entender a demanda de Jesus sabendo do amor de Deus, que é o Pai? Porque Jesus foi o primeiro que acolheu a demanda do Pai. Jesus foi o primeiro que tomou a demanda do céu, do Pai. E disse, Rinene. Jesus foi o primeiro. Quando Jesus fala para mim, para você, aquele que quiser me seguir, negue a si mesmo. Ele não estava dizendo de uma coisa que ele não conhecia. Nada que Jesus diz para nós na Bíblia, ele não conheceu ou ele não fez. Ele conheceu e fez. Ele negou a sua glória. Ele esvaziou-se da sua glória. Ele negou a sua forma de ser único filho, para passar a ser primeiro, para que eu e você pudéssemos ser através dele. João 3,16 valida a demanda do ID. João 3,16 diz que Deus amou o mundo, Deus ama todo mundo por igual. Deus não ama um filho mais do que outro filho, e nem uma criatura mais do que a outra criatura. E Deus também não ama a criatura menos que o filho. A diferença é que o filho tem promessa. E o filho passa a viver o que Deus estabeleceu na cruz do Calvário através de Jesus. Mas Deus amou o mundo de tal maneira que deu seu único filho. Ele deu Jesus. Para que todo aquele que nele crê, tem que crer. E quem crer será salvo. Se confessar com seus lábios, crendo no coração e permanecer vivendo uma vida com Cristo, esse será salvo. E uma salvação que te traz uma abundância em vida. Por isso que aquele que nele crê não vai perecer. E é tão maravilhoso isso que a gente precisa entender que é demanda de Jesus. O Mateus 28, 19 e 20. Fazer discípulos, falar de quem ele é, ensinando-os, batizando-os, fazendo com eles tudo aquilo que eu te ensinei, assim que eu fiz com vocês. Então eu estarei com vocês todos os dias, até a consumação dos séculos. Esse ID tem uma demanda. Não é simplesmente a gente falar de Jesus para uma pessoa. O segundo chamado no domingo de hoje, existe um seguir a Jesus. E seguir a Jesus com o modelo dele tem as suas demandas. Não são as minhas. Não é do meu jeito. Porque eu quero que você abra agora comigo, vamos lá para Mateus 4. A partir do versículo 12. E a Bíblia diz assim: Jesus, porém, ouvindo que João estava preso, voltou para a Galileia. E deixando Nazaré, foi habitar em Cafarnaum, cidade marítima, nos confins de Zebulon